Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, pra gente comemorar um marco. Afinal, algumas situações simbólicas são importantes pra gente deixar registradas. Se a gente fala de poesia, a gente fala de questões simbólicas. Se a gente fala de questões simbólicas, vamos dar o devido lugar para elas. Esse aqui é o programa número 100 do Olha pra Poesia, e por isso a gente precisa não só notar o fato, como fazer alguma coisa de diferente. E a minha intenção hoje é observar as relações entre pelo menos 3 poemas. E vamos falar de algumas outras coisas mais. Vale a pena a gente ver esses poetas todos portugueses. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, 100 programas, 100 poemas e nem raspamos a superfície daquilo que foi escrito em língua portuguesa. Aqui a gente passou desde o século XII até o século XXI, passamos por Portugal, passamos pela África, passamos pelo Brasil, por vários lugares do Brasil, por vários momentos históricos, por vários estilos, e a gente sempre volta para algumas figuras fundamentais. E é óbvio que, se a gente está falando de diversidade, uma das figuras mais fundamentais da língua portuguesa é o nosso bom e velho Fernando Pessoa. Sem mais delongas, vamos direto para um dos últimos poemas que ele escreveu: Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada, o sol doura sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Flores, músicas, luar e o sol, que peca só quando, ao invés de criar, seca. O mais que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Sim, poema fantástico, poema interessantíssimo, enganosamente simples. A gente vai dar uma acompanhada nele aqui para ver essa suposta simplicidade. A suposta simplicidade começa, evidentemente, pela linguagem bastante clara. A sintaxe, o vocabulário são muito diretos. A versificação é quase desaparecida. Ela tem uma sugestão, ela não se repete de maneira regular, mas vai crescendo aos poucos, e a gente nota esse crescimento através do traço que é o mais distintivo, que são as rimas. As rimas colocadas de espaço a espaço vão fazendo com que a gente acompanhe o ritmo crescente em que os enunciados vão se colocando. No começo elas são muito próximas. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Essa frase concisa e toda entrecortada de rimas apresenta supostamente uma ideia anti-intelectual, que é bastante nítida. O grande prazer é ter a obrigação, e a obrigação não é qualquer coisa, é a obrigação de um livro, e não fazer isso. Alunos de literatura adoram essa suposta contradição. Ahá! O professor de literatura, que adora tanto Fernando Pessoa, vai falar o que agora? Que o próprio Fernando Pessoa se coloca contra a leitura obrigatória de um livro. Pois bem, a continuação insiste nesse ponto. Ler é maçada, estudar é nada. E com uma imagem natural, o sol doura sem literatura,
reforça que há uma oposição entre natureza e cultura. Quase uma oposição, diria, do Alberto Caeiro. Esse aqui é um poema em que o Fernando Pessoa, ele mesmo, relembra a lição do mestre, a lição do Alberto Caeiro de levar a vida simplesmente na sensação e não na intelecção. Sentir o mundo. Por quê? Os poetas são homens doidos, segundo o Alberto Caeiro. E é um pouco isso, porque independente da literatura existir ou não existir, o sol continua girando, o sol continua dourando. O mundo continua independente da cultura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa essa, de tão naturalmente matinal como tem tempo, não tem pressa. É de novo o reforço dessa ideia de que a construção da cultura se opõe ao ritmo fluido da natureza. Presta atenção que esse ritmo fluido vai de novo aumentando pouco a pouco, porque os versos vão ficando ligeiramente maiores até chegarmos nesta afirmação. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Ora, esse pequeno paradoxo já começa a complicar um pouquinho, porque se por um lado o conteúdo da enunciação é o conteúdo anti-intelectual, a forma dessa enunciação já não é tão anti-intelectual assim. Porque o resultado é estudar não é nada, mas estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Ou seja, num enunciado extremamente elaborado, numa frase muito rebuscada, é que se está falando que estudar não serve para nada. Ora, estudar não serve para nada por quê? Olhando para o texto anterior que já foi enunciado. Porque o mundo continua sendo natural, independente daquilo que a gente conheça por cultura. Mas quando a gente olha para esse enunciado, a gente não consegue entendê-lo de maneira completa se não for através de muita cultura. Ora, para poder reconhecer a importância da falta de cultura, a gente precisa da própria cultura. E depois de fazer essa virada intelectual, aí vem a questão que está começando a questionar um pouquinho o conteúdo do que foi dito até agora. Quanto é melhor quando a bruma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Opa! Agora a gente já está no terreno 100% da cultura, porque essa ideia de esperar Dom Sebastião é um artefato cultural, é um mito, é algo que não tem nada a ver nem com sol, nem com lua, nem com rio, nem com nada de natureza. É uma coisa 100% humana e isso é que está sendo valorizado. Para chegar na estrofe seguinte e dizer que grandes são as artes. Agora olha só que interessante. Aquilo que era tido como natural foi substituído pelo não natural. Grande a poesia, a bondade as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Continuamos no ambiente mais ou menos Alberto Caeriano, que no poema 8 do seu Guardador de Rebanhos fala sobre o menino Jesus que ele imagina, que é uma criança eterna, que é uma criança. Mas flores, música, outra arte, o luar e o sol que peca só quando ao invés de criar, seca. Ups. Aqui de novo a gente está numa reconstrução sutil do que é essa concepção de natureza, porque agora essa natureza não é só uma natureza que flui, mas sim é uma natureza que cria. Ué, por que o sol não pode secar também? O sol pode secar. O sol é o sol. Ele não tem nenhum comprometimento metafísico com a vida ou com a morte. O sol simplesmente brilha.
Mas quando o sujeito lírico submete o sentido do sol, o pecado ou a bondade a criar vida, ele está, na verdade, inserindo o sol dentro de uma dimensão cultural, exatamente aquilo que ele tinha negado desde o princípio do texto. E é nesse sentido que o texto é extremamente sutil, porque o que parece, desde o começo, uma negação da inteligência, uma negação do pensamento, é, na verdade, uma grande elaboração do pensamento, que continua falando. O mais que isto é Jesus Cristo. Pronto, agora já estamos 100% na área da cultura. E não é qualquer cultura, cultura especificamente ocidental. A religião, que lembremos, Alberto Caeiro, mestre do heterônimo Fernando Pessoa, era 100% avesso a esse tipo de manifestação. Jesus Cristo. Agora, por que o Jesus Cristo? Porque esse Jesus Cristo é a cultura na sua expressão mais espontânea, porque ele não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. É interessante que tenha menção aqui a finanças, porque uma das poucas obras ficcionais do Fernando Pessoa é um conto que se chama O Banqueiro Anarquista, no qual ele faz um tour de force intelectual para tentar mostrar, através de um diálogo, que o banqueiro é o verdadeiro anarquista. Ou seja, é uma coisa parecida com a distinção entre nada e coisa nenhuma. É o movimento intelectual que dá um movimento novo ao mundo. Jesus Cristo, essa religião, é colocada nesse sentido. E é interessante que não só venha essa coisa das finanças e da biblioteca, mas que venha o nome de Jesus Cristo. Porque aqui o Fernando Pessoa faz, voluntária ou involuntariamente, aqui independe da intenção do escritor. Aqui a intenção é do leitor. E o leitor tem que saber fazer uma leitura inteligente, criativa e fértil, como aquele sol. Uma leitura iluminadora. Um dos últimos poemas do Luís de Camões, a grande nêmesis do Fernando Pessoa, é justamente este aqui. Verdade, amor, razão, merecimento, qualquer alma farão segura e forte. Porém, fortuna, acaso, tempo ou sorte, tendo confuso o mundo o regimento. Efeitos mil revolve o pensamento e não sabe a que causa se reporte, mas sabe que o que é mais que vida é morte, que não alcança humano entendimento. Doutos varões darão razões subidas, mas são experiências mais provadas, e por isso é melhor ter muito visto. Coisas aí que passam sem ser cridas, e coisas cridas sem serem passadas. Mas o melhor de tudo é crer em Cristo. O melhor de tudo, o mais que isto, é Cristo. É quase a mesma formulação que aqui no Camões serve como resolução para qual problema? Que a razão, toda aquela cultura de que o Fernando Pessoa se desfez porque ele queria pregar-se ao natural, essa razão pode até dar algum equilíbrio. O problema é qual? O problema é que a mudança é o que toma conta do mundo. E uma mudança que leva à morte. Aquela morte que faz o sol pecar. No poema do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, aparentemente, respondendo a esse Camões aqui, tem o mesmo resultado, mas com um sinal um pouco diferente. Porque a grande vantagem de crer em Cristo no Camões é apaziguar o sentimento de inconstância que a gente tem diante dessa realidade
mutável. No Fernando Pessoa, a grande questão é: crer em Cristo legitima aquela posição de deixar as coisas acontecerem, porque ele é a cultura que não tem cultura. Essas duas coisas acabam levando para o começo do século XX outra vez e para uma mulher portuguesa, a nossa querida Flor Bela Espanca, que não chegou a conhecer pessoalmente o Fernando Pessoa, mas está interligada com todo esse universo, escrevendo, como o Luís de Camões escreveu, um soneto que se chama Exaltação. Viver, beber o vento e o sol, erguer aos céus os corações a palpitar. Deus fez os nossos braços para prender, e a boca fez-se sangue para beijar. A chama sempre rubra ao alto a arder, asas sempre perdidas a pairar. Mais alto para as estrelas desprender a glória, a fama, o orgulho de criar. Da vida tenho o mel e tenho os travos no lago dos meus olhos de violetas, nos meus beijos estáticos pagãos. Trago na boca o coração dos cravos, boêmios, vagabundos e poetas, como eu sou vossa irmã, ó meus irmãos. Independente, de novo, de a Flor Bela Espanca ter tido esses textos todos no seu horizonte, nós é que temos a condição de criar essa perspectiva e, movimentando os diversos elementos que estão à nossa disposição, mudando-os de lugar, criar novas perspectivas. Aqui, a situação existencial, a vivência intensa do mundo, até deixa Deus de lado, porque é o corpo, é o abraço, é o beijo que dão sentido e que, olha só, orientam essa chama que sobe a criar. Deslocar do movimento de criação de Deus, do sol, vem para o próprio ser humano, para a própria interação entre os seres, através do beijo, através do abraço, através do contato físico. Aquele contato físico que o Camões despreza, mas que o Fernando Pessoa ambiguamente não menciona, não enuncia, apesar de estar insinuando quando fala para a gente ser simples, natural e fluir como a própria natureza. E os beijos estáticos pagãos da Flor Bela Espanca acabam rimando com o quê? Com eu sou vossa irmã, ó meus irmãos. É aqui, no movimento do braço, no movimento do beijo, da língua, da linguagem, da poesia, que se estabelecem as afinidades eletivas, para usar o título de um livro importante do escritor alemão Wolfgang Goethe. As afinidades eletivas, a irmandade surge exatamente da proximidade, do toque, da língua, da fala, da poesia. Somos todos, dentro dessas afinidades, desse contato, desses abraços que os poemas nos permitem, através da língua, irmãos.
poesia.